Muito bem. Então, iniciando o nosso encontro de hoje, como já estávamos conversando agora, um pouquinho antes, eu vou solicitando para a Luciana já cantar para nós uma primeira música. Bem-vinda, Luciana. Obrigada. Olha a manhã que brilha na janela, este sol de Deus é luz de amor em seu coração. Olha o que Deus nos deu de presente, diamantes de poeira flutuando em raios de luz. Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Olha a manhã que brilha na janela, este sol de Deus é luz de amor em seu coração. Olha o que Deus nos deu de presente, diamantes de poeira flutuando em raios de luz. Vamos louvar a Deus, agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Que assim seja. É assim. Muito bem, meus amigos, mais uma vez, bem-vindos todos. Estamos celebrando o início de mais um ciclo, mais um ano de vida para todos os encarnados, para nós também, e aqueles que, claro, estão do outro lado, também estão iniciando uma nova etapa. Porque, claro, o tempo, como um recurso divino, conta para encarnados e, claro, para desencarnados também. Então, nós vamos agradecendo a Deus e a Jesus esse início de um novo ano, que ele possa ser mais proveitoso, permitindo maiores e melhores realizações quanto a cada um de nós, quanto àquilo que realmente importe para o nosso progresso, para as aquisições morais, para o desvencilhar das nossas dificuldades pessoais. Que Jesus nos inspire, que os nossos anjos de guarda se mantenham sempre ao nosso lado. E hoje, durante esta reunião, que possamos, enquanto fazemos as nossas atividades, irmos doando, desde o início, o nosso melhor em vibrações, fluidos, energias, campos e tudo mais que seja útil, uma vez entregue nas mãos do alto. Por outro lado, que a nossa prece também alcance todos aqueles que fazem parte deste grupo, mas que estão passeando, celebrando com suas famílias,
e não puderam estar conosco esta noite. E ainda assim, estejam de algum modo, e a espiritualidade tão linda também abençoá-los durante a reunião e desde logo neste início de 2024. Agradecendo a todos, com uma prece, vamos dando início ao nosso encontro de hoje. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem. Eu me lembro que nós tínhamos, da última vez, que também foi uma noite especial. Nós estivemos juntos no dia 25 de dezembro, em pleno Natal, mas também fizemos um arranjo com o tempo e com a reunião em si, para que ela fosse interessante nos seus conteúdos. E aí conversamos sobre a mediunidade nos tempos de Jesus, sobre os apóstolos como médiuns, eles antes de serem os apóstolos de há 2000 anos, tanto quanto o que sabíamos quando eles voltaram séculos depois. Então, eu creio que foi muito positivo aquele encontro. Então, da noite de hoje, nós podíamos, já que estamos todos trabalhando a apostila e vendo inúmeras questões, podemos como que deixar um espaço aberto para perguntas e respostas sobre o tema geral da mediunidade. Vocês já devem ter percebido que essa é uma temática que é o nosso objetivo principal nas reuniões, e ela tem um valor muito grande, né? Vocês lembram o que nós líamos da outra vez, e quem está hoje aqui e não esteve no dia 25, o estudo está gravado e à disposição no YouTube da Sociedade Espírita Reencontro, para quem quiser passar os olhos, os ouvidos e assim por diante. Mas vocês lembram do episódio de Pentecostes? Não é? A inauguração ou a reinauguração em outras proporções quanto à mediunidade e o seu significado e a sua importância para a humanidade, para a evolução dela. Mesmo que nós compreendamos que há uma mediunidade trabalhada, vivida e estudada pelos espíritas, mas nós já sabemos que a mediunidade, ela é, mesmo não formalmente, ela é universal, porque nós somos seres espirituais, estamos encarnados, mas o nosso mundo principal é o mundo dos espíritos. Um dia, o plano físico vai deixar de existir. Um dia na Terra, como já aconteceu em muitos outros lugares, não é? Não vai haver necessidade de reencarnações. Reencarnações são etapas necessárias para espíritos com as limitações morais e dificuldades que nós temos. Uma vez cumprindo as etapas fundamentais e as aquisições que nos cabem, isso tudo aqui não terá o mesmo valor que tem hoje. Mas nós nos lembramos que, enquanto isto, existem, na verdade, dois grandes contextos da vida humana que se entrelaçam pela mediunidade, seja ela sutil, seja ela ostensiva, seja ela para os espíritas, seja ela para pessoas de qualquer crença e para pessoas que não têm
propriamente uma religiosidade, uma fé no sentido das coisas espirituais, porque a mediunidade é uma coisa da natureza do ser humano. Então, hoje, se vocês acharem válido, nós podemos ver algumas questões que vocês tragam sobre a temática geral da mediunidade, e isso possa servir de utilidade para qualquer um de nós. Então, a partir de agora, sintam-se à vontade para perguntar, eu diria, qualquer coisa que tenha a ver com este tema. Boa noite a todos, boa noite, doutor Sérgio. Desculpe estar com o vídeo fechado, estou fora de casa, estou viajando, mas peguei esse momento para o nosso encontro. Eu até gostaria de ter feito essa pergunta, mas não tive oportunidade na semana passada, quando, de forma incrível, uma sintonia bastante interessante, a nossa colega, acho que Georgette, né, fez a pergunta sobre a mediunidade dos apóstolos. Porque eu ia fazer exatamente a mesma pergunta sobre a mediunidade dos apóstolos e também a de Maria. Eu gostaria muito que o senhor falasse um pouco sobre a mediunidade de Maria. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, Mônica. A sua lembrança também é ótima, né? Da outra vez, nós conversamos sobre a mediunidade dos apóstolos, né? Evidências concretas, né? De que já naquela época, tanto quando eles conviveram com Jesus, como depois que Jesus deixou o plano físico a partir do drama do Calvário, como se diz, ele não foi embora, ele se manteve durante anos e anos para continuar coordenando o trabalho dos apóstolos e dos discípulos. Não só o trabalho mediúnico, mas o trabalho de o conjunto deles serem os grandes divulgadores da Boa Nova. Porque depois que Jesus se afastou, num processo que ele administrou por completo, ele continuou conosco, vamos dizer assim, para que todas as outras etapas acontecessem, para que o cristianismo primitivo fosse adiante, sobretudo, mas não só, em relação à primeira igreja do cristianismo, que foi a casa de Pedro. E vocês lembram que na casa de Pedro nós tivemos ali uma instituição única, definitiva, histórica, maravilhosa, onde inúmeros apóstolos acolhiam os necessitados, os doentes, os pobres, oprimidos, carenciados de todo tipo. De tal maneira que a casa de Pedro se constituiu no sentido da verdadeira igreja. Esse cristianismo primitivo, nós um dia vimos isso, ele durou 3 séculos, mas nada comparável ao que ocorreu na casa de Pedro. Mas os reflexos da estada visível e palpável de Jesus durante aqueles anos e o trabalho dos apóstolos na casa de Pedro reverberaram por séculos. Lembrando que algo muito sério aconteceu algum tempo depois, pouco tempo depois, em que os cristãos eram perseguidos.
maltratados, rejeitados e mortos em Roma, como no círculo, ou o circo romano, no Coliseu. Daí vocês lerem, por exemplo, há 2000 anos, 50 anos depois, renúncia, e vocês foram vendo o martírio dos cristãos. Esse martírio durou até Constantino Magno, em que ele faz uma espécie de um acordo, e a igreja ela passa a ter ligação com o Estado, o governo romano. E aí o que acontece? Começa ali, por um lado, algo extremamente prejudicial para o cristianismo, que foi a sua grande derrocada histórica. Porque ligado ao Estado, ele se deixa corromper pelos interesses de aqueles que eram os da política e com interesses humanos e distantes dos interesses dos evangelhos de Jesus. Então, aquilo começa a formar o catolicismo. E o catolicismo daquela época, terceiro século, até hoje, deu origem a inúmeros erros de interpretação que resultaram em coisas muito tristes na história do que se tornou o cristianismo, tal do catolicismo. Completamente tudo como que progressivamente avesso ao cristianismo de Jesus. Mas nós não vamos comentar esses detalhes hoje. Mas houve, com essa ligação do cristianismo primitivo, e que durou 3 séculos, com o Estado, um aspecto positivo. Os cristãos deixaram de ser perseguidos. E milhares de vidas foram poupadas, porque até então não foram. Então, isso é um aspecto. Vale a pena nós nos lembrarmos da igreja primitiva, a casa de Pedro. Então, esse ali é o grande sentido e exemplo para os cristãos do mundo inteiro. Se vocês se lembrarem, né, naquela época, a hanseníase, a lepra, era um problema muito sério. Não que hoje não seja, mas naquela época ninguém sabia de bacteriologia, ninguém tinha ideia de medicina, ninguém tinha noção do que fazer com os hansenianos de então. Fora todos os outros doentes das doenças daquela época. Algumas, assim como a hanseníase, também continuam aqui conosco na atualidade. Então, inúmeros pacientes, cristãos e não cristãos, eram ajudados, acolhidos e recebiam a imposição de mãos nos moldes do que eu contava outro dia, fora da casa de Pedro, mas com ele na porta formosa de Jerusalém, do templo, lembram? Então, muitos prodígios de cura foram feitos ali, porque ali Jesus também estava. Quando ele não estava mais aparente, ele estava supervisionando tudo com uma equipe de anjos que potencializava o trabalho dos encarnados apóstolos e discípulos, curando os doentes. E se vocês se lembram de uma certa obra, talvez a mais importante pós-Kardec,
vocês vão se lembrar que, ao mesmo tempo que as pessoas iam se alimentar na casa de Pedro, iam ser abrigadas do frio, da miséria, da fome, tinha uma criatura extraordinária, que era como um médium direto de Jesus. Então, quando nós falávamos outro dia e lembrando hoje, né, sobre a mediunidade quanto a apóstolos e discípulos, de quem que eu estou me lembrando? De Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E Estevão, não é? O amor de Abigail, lembram dela? Ele era um espírito convidado de Jesus, no sentido de um convite invisível, planejamento do Cristo. É um espírito de esferas elevadíssimas. E aí ele vem, não é? E antes de desencarnar, lamentavelmente, de um modo tão cruel, da parte de uma ordem de Saulo, que depois, claro, viria a ser Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Estevão era médium de Jesus. E ele encantava todos aqueles, no sentido próprio, né? Todos aqueles humildes, pobres, desvalidos, sofredores, doentes, que Pedro e todos os outros acolhiam. Então, ele foi o primeiro grande divulgador pela palavra, por uma palavra como se ele estivesse num anfiteatro, numa instituição extraordinária. E aí ele pregava o evangelho de Jesus, como ninguém sabia fazê-lo. Mas a missão dele era extraordinária, ele jamais foi esquecido, e aí fica a lembrança hoje, para que nós espíritas jamais o esqueçamos, e algo que inspirou não apenas os necessitados, mas inspirou todos os outros apóstolos, porque ninguém tinha, vamos dizer assim, uma mediunidade, uma condição de ser inspirado por causa da bagagem histórica dele, pelo espírito que ele era e pela presença de Jesus. Por isso que o livro Paulo e Estevão é um livro fundamental dentro da literatura romanceada espírita. É um livro, se alguém já leu, corra para ler de novo. Porque você lendo de novo, você hoje é outra pessoa, não é porque o ano mudou, não é? Mas aproveitando que hoje é dia 1º e que o ano é novo, né? E quem não leu, não é? Que leia o quanto antes, porque é um conteúdo extraordinário. Talvez de toda a literatura espírita pós-Kardec seja o principal livro. E quem pensava muito assim era a Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela dizendo, quando encarnada, que para ela o livro Paulo e Estevão, que conta tudo isso, era o principal livro do que ela havia conhecido como espírita. Então, voltando. Com isso nós nos lembramos de um dos médiuns extraordinários. Quanto a Maria de Nazaré, Maria vem com uma missão única e, portanto, especialíssima. Nós já conversamos isso, talvez em alguma ocasião em que alguns de vocês estavam presentes.
Mas Jesus não nasceu de ventre de mulher. Jesus é filho de Maria num certo aspecto. Fundamental, diga-se de passagem. Mas Maria e José não conceberam Jesus. Jesus é um agênere. Como eu postei outro dia, acho que aqui no grupo mesmo, né, como umas reflexões sobre isto. Então, Jesus não podia se ligar a um óvulo fecundado humano. Condições técnicas impossíveis. Então, ele prepara tudo, é uma preparação de algo inusitado, extraordinário, ele deixar o seu trono solar, viajar 150 milhões de quilômetros pelo pensamento. E desde o centro do Sol, depois a fotosfera solar, depois todo o período até se aproximar das esferas superiores da Terra, ele vai se como que preparando para se tornar visível e tangível para uma missão que carecia da forma humana. Então, ele vai se revestindo gradativamente de túnicas, desde aquelas mais sutis, e ele conhecia tudo. Entende? Jesus é do auge da ciência universal. Então, ele vai se revestindo, isso envolve túnicas de partículas elementares, bósons, mesons, prótons, nêutrons, elétrons, e vai se adensando com moléculas até que vai ganhando a forma humana. E o que acontece é que, para que ele tivesse a condição de ser visto e de interagir com todo mundo naquela época, ele precisava se corporificar. E o agênere só existe, e ele é o exemplo superlativo, com o ectoplasma de alguém. Então, ao que se sabe, quem quiser estudar isto um pouco melhor, pode ler o livro Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião. Pode ler o livro ainda mais importante, Os 4 Evangelhos de Rustem. Jean-Baptiste Rustem. Conta isso tudo e muito mais do que isto. Você vai ter a única oportunidade do que pelo menos eu conheço da literatura espiritista, de você estudar a história de Jesus, os seus ensinamentos, de maneira completa, desde a Gênese e a Anunciação até a ressurreição, de tal maneira que ali você tem todo o projeto de uma espiritualidade superior para que nada se perdesse. Porque quando Allan Kardec fez algo maravilhoso de escrever o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixou uma marca no sentido de, olha, espiritismo é cristianismo. Espiritismo é evangelho redivivo. Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Mas no livro Evangelho segundo o Espiritismo, trata-se do essencial. E nesse essencial, você tem o Sermão da Montanha, que é a síntese cósmica dos ensinamentos de Jesus. Ou seja, a se conhecer alguma coisa, busquemos essa obra. Mas o Sermão da Montanha é o Sermão da Montanha. Impecavelmente belo. Mas nós temos que estudar tudo.
conhecer isso tudo, Rustem é o caminho. Fechando esses parênteses. Então, Maria é a médium extraordinária, vamos dizer assim, única na história do planeta Terra. Ela é um espírito convidado por Jesus. Ela é um espírito egresso de Sírios, que é milhares e milhares de anos na frente de Capela, que por sua vez é outro tanto na frente da Terra. Ela vem para isso. Então, toda a genealogia de Jesus que você encontra nos estudos bíblicos é para que chegássemos a Maria de Nazaré. Não que José não tenha contribuído, mas o essencial, Maria é médium de Deus. Vejam isto. Porque ela tem tanta evolução, ela é a escolhida para se aproximar da superfície do planeta Terra, reencarnar, filha dos seus pais, e ter o ectoplasma mais puro que a humanidade já viu, pela pureza, pela evolução moral desse espírito e pela evolução da genealogia dos seus antepassados. Então, se nós estamos falando de mediunidade, nós tínhamos estudado, lembram? A ideia de mediunidade de efeitos intelectuais e mediunidade de efeitos físicos. Mediunidade de efeitos físicos depende de quê? Seja qual for a expressão. Como, por exemplo, num exemplo máximo das materializações luminosas, o ectoplasma. Então, quem que permite a corporificação de Jesus, que é um termo que eu venho usando para ressaltar a ideia, a noção de que Jesus é o agênere perfeito. Por isso, inúmeros aspectos da sua vida, mas nós não vamos necessariamente trabalhar isso agora. Mas se nós estamos falando de mediunidade e você pergunta sobre mediunidade com Maria, ela era a mais inspirada de todas. Quem que inspirava Maria? O próprio Cristo, seu filho. Quando ele estava corporificado, porque ela fornecia o ectoplasma, tanto quanto quando ele não se deixava ver e ele a inspirava como inspirava todos os maiores, mais belos, mais importantes protagonistas do cristianismo nascente. E ele fazia isso de maneira invisível, porque ninguém o via, a não ser quando ele queria ser visto. Então, meus amigos, talvez essa fosse a principal lembrança quanto à sua pergunta. Tá bem? Que mais, meus amigos? Muito obrigada, doutor Sérgio. Posso, Nada, doutor? Mônica. Eu que agradeço. Posso? Hoje tá... Sim, boa noite a todos. Eu queria muito, em primeiro lugar, são duas perguntas, fundamentalmente. Portanto, a mediunidade das mulheres do Evangelho, porque fala-se muito dos apóstolos, mas falamos muito menos sobre, portanto, a mediunidade de Maria de Madalena, de Maria e Marta, de Susana e Joana de Cusa, essas irmãs, portanto, tão importantes na disseminação e a sustentabilidade do cristianismo primitivo. Primeiro gostaria que abordasse um pouco a mediunidade dessas irmãs, que, ao fim e ao cabo, para mim são discípulas ou apóstolas,
se não existe a palavra, de Jesus. Outra coisa que me intriga, segundo aquilo que eu sei ou tenho conhecimento, foi no século V, não é? V, que houve o Concílio de Niceia. E no Concílio de Niceia, portanto, a Igreja Católica determinou que vários livros, incluindo evangelhos, seriam considerados não aceitáveis e não incluídos no Novo Testamento. Isto para chegar, portanto, ao Evangelho de São Tomás, de St. Thomas, de Tomás, que eu já li alguns excertos dele e que é fundamentalmente um documento basicamente assente no ensinamento moral de Jesus. Como explica isso dentro da perspectiva espírita? Ou seja, a eliminação de vários livros, incluindo, portanto, alguns evangelhos, como o Evangelho de Tomás, e mais tarde vamos a o Qumran e temos, portanto, excertos do Evangelho segundo Maria, etc. Como é que se explica isso dentro da perspectiva do Espiritismo, uma vez que foi a Igreja Católica política, já politizada, bem politizada, do século V, que eliminou tantos documentos, alguns valiosos, imagino eu. Adelina, duas coisas, então, né? Uma primeira ideia que você trouxe é em relação às mulheres do Evangelho. Um dia nós podemos falar amplamente sobre isso. Inúmeras delas protagonizaram aspectos lindíssimos, históricos, relacionados ao cristianismo, eu diria, nascente, original e puro. Quase todas eram médiums. Então, se você lembrar, você citou, de Maria e Marta, não é Maria, mãe de Jesus, é a irmã de Marta e também as duas irmãs de Lázaro. Então, se você vai para aquele episódio de Jesus visitando a casa das duas e ensejando uma lição extraordinária, não é? Quando Maria sentou-se aos pés de Jesus para escutá-lo. E Marta estava entretida de limpar a casa e não deu muita importância para Jesus. E é um episódio lindo, né? Em que Jesus, se dando conta, porque Marta fica zangada, ela tinha muito o que fazer, ela queria a ajuda de Maria. E a Maria deixou ela sozinha e foi escutar Jesus. Na mesma casa. A casa era das duas. E aí é quando Jesus ensina para nós, né? Marta, Marta, por que te afamas? Porque Maria escolheu a melhor parte. Do tipo, Maria, não se preocupe tanto com essas coisas humanas. Depois você faz isso. Eu estou aqui falando do reino de Deus. E Maria está aqui, pertinho, aproveitando. Do tipo, vem para cá você também, Marta. E isso tem uma importância para a humanidade inteira. Inteira. Porque hoje você divide o mundo inteiro, se você pensar bem, entre encarnados e desencarnados, algumas poucas Marias e o restante todo de Martas, distraídos com as coisas do mundo. É um aspecto. E, de certo modo,
provavelmente, pelo menos no caso de Maria, havia uma sensibilidade dela para escolher a melhor parte. Ainda mais Jesus. Quem poderia deixar de sentir esse amor extraordinário, cósmico, divino, dentro de casa e deixar tudo de lado? Por isso Jesus disse, por que te as afamas? Maria escolheu a melhor parte. Então essa é uma lição hoje para nós. Que partes que nós estamos escolhendo? Entra um ano, sai outro, entra um ano, sai outro, uma vida, outra vida. O que nós estamos escolhendo? Nós estamos repetindo Martas. No sentido, ela hoje é um espírito superior eu não diria, mas muito elevado. Nós hoje, e em muitas vidas, estamos repetindo automaticamente tendências materialistas que nos afastam de Jesus, nos afastam do reino de Deus. É isso que Jesus queria ensinar, independente da mediunidade de uma ou de outra. Outra ideia é a ideia de outras mulheres, a vida de Maria de Magdala. Entende? Leiam o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e busquem hoje direto, até por download, sei lá, na internet, o capítulo Maria de Magdala. E aí vocês vão ver uma Maria de Magdala que, quando conhece Jesus de verdade, ele que, de certa maneira, protege a vida dela, porque queriam apedrejá-la, ela muda completamente ao conhecer Jesus. E olha a mediunidade dela, porque quando ela conhece Jesus, ela é o maior exemplo de transformação em contato com o Mestre. E não é por outra razão que, quando Jesus vive a ideia da ressurreição, que nada mais foi do que algo que, depois do Calvário, aquele corpo de ectoplasma, ele é colocado onde vocês viram, e de repente não tem mais aquele corpo. Por quê? Desmaterializou. Devolveu para a origem o ectoplasma que o compunha. E aí, quem que Jesus vai buscar? Quem é a primeira pessoa que Jesus interage depois da ressurreição? Ela, Maria de Magdala. Por quê? Ele também nisso ensina que ele estará com aqueles que se transformam, que vivem a mudança, que deixam os vícios de qualquer espécie e se tornam, vamos dizer, cristãos no verdadeiro sentido, abandonando os interesses materiais e buscando os elementos puros da verdade. Essa é Magdala. Magdala, eu me lembro bem, eu frequentava na Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos, número 30, aqui no centro do Rio, durante anos e anos, o Grupo Ismael. O Grupo Ismael é o grupo mediúnico que assessora a diretoria da FEB. E é um grupo centenário. Ele hoje, claro, também existe em Brasília, mas o original, e era onde eu estava, era aqui na Avenida Passos, na sede histórica hoje. Vinham alguns espíritos necessitados e o diálogo fraterno
Inclusive, quando meu pai era presidente da FEB, ele também dialogava, depois doutor Juvanir e assim por diante. E muito raramente, Magdala vinha. Vinha, sabe, das alturas. Porque se naquela época, claro que pela luz e pelo amor do Cristo, ela fez a grande mudança, ela nunca mais voltou atrás, porque não se volta quando se muda nesse sentido. É irreversível. E aí o que acontece? Ela vem esporadicamente, em datas assim históricas da FEB, e traz uma mensagem ou outra. E as suas mensagens foram publicadas em Reformador ao longo de anos, independente de qual médium que a visse e que recebesse a mensagem escrita, sobretudo. Então, essa é uma outra ideia. Aí você também falou nessa outra questão, não é, de Evangelho de São Thomas ou de São Tomé, né? Tudo isso tem bons conteúdos, mas nós precisamos nos manter em Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem os evangelhos apócrifos. Tudo é bom, desde que nos ensine a amar e a servir, que reflita a inspiração de Jesus. Então, não importa se a igreja fez isso ou fez aquilo. O patrimônio aí está. Se você tem tempo, interesse, estude e depreenda dali os ensinamentos que ali estão contidos. Mas, historicamente, houve isso. Não é porque a igreja, depois de Constantino Magno e Concílio de Constantinopla, Concílio de Nicéia, ela agiu, por um lado, favorecendo, por um lado, dificultando. É só analisar com calma isso tudo. Tá bom, dona Adelina? Obrigado, viu? Então, gente. Doutor Sérgio. Diga, Cleonice. Boa noite. Boa noite. Comecei o ano bem. Consegui ajeitar aqui que o vídeo funcionasse. Bem, mas eu estou com uma dúvida, tenho duas, várias, né? Mas essas duas são muito importantes. O senhor falou, e eu já tinha estudado sobre isso, a respeito do corpo de Jesus. E uma grande dúvida que eu tenho é: quem é esse pai que Jesus se referiu no alto da cruz quando ele disse: Pai, por que me abandonaste? Cleonice. Porque Ah, tá, eu queria só completar. Oi, pode completar. Então, porque, como eu fui muitos anos católica, eu estudei muito a Bíblia, e na Bíblia católica existem passagens que se refere ao Pai como Deus Javé. Quem é esse Deus Javé? Não é o Deus Todo-Poderoso, ou é? Olha só, Cleonice, entre um chimarrão e outro, vamos ver esse tema. Né? Tá. Eu falei isso porque a Cleonice, quando entrou pela janelinha, ela estava tomando chimarrão, não é? Como uma boa gaúcha. Está lá, não sei aonde, Pelotas, Santa Maria, onde é que você está? Eu estou em Bagé. Bagé, isso, a sua Bagé. cidade é Bagé. Bagé. Então, Cleonice, olha só. Uma primeira ideia é que Javé ou Jeová, porque naquela época se falavam 4 idiomas. Não vamos entrar nisso agora. Então tem o hebraico, tem o sânscrito, tem o grego e tem o latim.
Depende de cada um ter a condição de se expressar em uma ou mais de uma língua ou idioma. Isso é outra coisa. Por outro lado, frequentemente, Jesus deixou muito claro algo que os católicos se enganaram, por exemplo, achando, graças à grandeza de Jesus, confundiam Jesus com Deus. Porque naquela época e em vários séculos até hoje, as pessoas não têm maior discernimento, às vezes. Por exemplo, precisou toda uma mudança na ciência, todo um conhecimento de astronomia, astrofísica, física, pluralidade dos mundos habitados, para que a pessoa comum, como nós aqui na Terra, entendêssemos a grandeza da criação e do Criador. Jesus é um espírito crístico, vamos dizer assim, no auge da evolução de qualquer filho de Deus, há bilhões de anos. Mas ele é um filho de Deus. Javé, Deus, Jeová, Senhor e construtor do universo e Pai de todos os filhos, bilhões, bilhões e bilhões, em qualquer lugar, esse é Deus. Jesus é filho. Mas é um filho de tamanha evolução que alguns acharam que ele era Deus. Por quê? Porque ele curava os leprosos, ele curava os cegos, surdo-mudos, lunático, ele curou 3. Ninguém fez isso como ele fez. Então, as coisas aconteciam, fenômenos de efeitos físicos notáveis, inusitados, chamavam a atenção do povo hebreu na presença dele. E aí ele foi se mostrando uma criatura diferente, a ponto daqueles com menor conhecimento, porque era menor o conhecimento há 2000 anos atrás sobre a natureza e sobre o universo, que o confundiam. Mas nós, espíritas, não temos que confundir nada disso. E podendo, até esclarecemos alguém que possa ter uma dúvida. Isso é uma coisa. A outra coisa, por exemplo, pensando no sistema solar, cada planeta tem humanidade, mesmo que nenhum telescópio enxergue. Cada planeta, cada humanidade tem o seu Cristo. Numa hierarquia ainda mais elevada, no Sol também está o Cristo do sistema solar, superior a todos os outros. E se eu falo assim, vocês já estão imaginando. Então, se a galáxia que é a Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas, todas elas têm cristos de sistemas solares ou estelares. E aí, qual é a outra conclusão? Existe o Cristo da galáxia. Vocês imaginem uma criatura que possa ter evoluído e receber de Deus essa outorga. Então, isso é uma coisa. Você também colocou a ideia de que durante a crucificação ele teria dito, não é, Pai, por que me abandonaste? Equívoco dos registros evangélicos. Jesus jamais diria isso. Quem disse isso foi um dos ladrões. Quando um dos ladrões diz isso, Jesus imediatamente se volta para ele e diz, calma, logo, logo estaremos juntos no reino dos céus. Acabou o problema. Jesus não teria porquê, ele conhecia tudo. Como é que ele vai dizer de Deus algo assim? O ladrão, sim,
Eu ou você também. Tá bom, Cleonice? Viva Pajé e o chimarrão. Que mais, gente? Então, são 8 horas agora, hein? 8 horas no horário de Brasília, né? Vamos, então, fazer um pequeno exercício de psicografia. Vamos, eu digo fazermos isso agora controlando o tempo, mas nós sempre teremos oportunidades outras de trabalharmos questões quaisquer sobre a mediunidade, porque é um manancial de noções, conteúdos, e gradativamente nós vamos buscando isso, tá bem? Então, vamos fazer assim. Se vocês tiverem folhas de papel, separem-nas. Vamos fazer uma pequena prece para nos desligarmos das questões teóricas e termos mais perto os amigos espirituais ou quem puder se aproximar para tentar uma comunicação pela escrita ou pela vidência, para então, depois de 15 minutinhos, nós vermos o que temos de conteúdos, tá bem? Então, nós vamos prosseguindo nos nossos planos, agradecendo por tudo e também porque vamos nos dedicar esses minutinhos a algo de treinamento. Todos podem escrever alguma coisa, mesmo que pareça de sua própria autoria, tudo é exercício do sistema nervoso central, das áreas motoras que, claro, permitem a escrita de qualquer um de nós e também, quando acionadas por desencarnados, nós temos os fenômenos da psicografia. Então, os amigos espirituais já estão a postos, não há obrigatoriedade qualquer, há apenas a sugestão fraterna. E tendo em vista isto, nós vamos silenciando, pensando no mundo espiritual e, quem sabe, escrevendo uma linha, 2 ou 3 quaisquer. Que assim possa ser.
Muito bem, gente. Vamos, então, como que nos desconcentrando aos pouquinhos e vamos procurando ver o que vocês puderam eventualmente produzir. Estão todos bem? Alguém gostaria, então, de tomar a dianteira? Por favor. Então, Eu, doutor Sérgio, pois não, Cleonice, diga lá. posso ler? Claro. Então, Divino Mestre, eis que mais um ano se inicia juntamente de um novo ciclo na vida do planeta, que lastima veementemente, que lastimavelmente está passando por profundo sofrimento. É preciso que estejais atentos, pois é a hora em que o joio está sendo separado do trigo, de forma paulatina e definitiva. Preparai vossos corações, endireitai as veredas do vosso caminhar, para que possais evitar os sofridos degredos que muitos de vossos irmãos já partiram ou estão prestes a fazê-lo. Vossos corações em prece poderão ajudar a diminuir as terríveis dores da partida desses espíritos endurecidos, mas só a eles é dado o direito de caminhar e percorrê-lo. Entregai o vosso melhor para cada um dos pequeninos que até hoje não saíram sequer do abismo rude e frio que a ignorância os conduziu. Vede quantas são as moradas do Pai. Procurai viver com o intuito de chegar a planos mais elevados, para que se façam cumprir as profecias voltadas à purificação e à pacificação do espírito de cada um, junto aos mais nobres e puros pensamentos de santificação, pela ação e atitude de renúncia a tudo o que vos impede de subir. Irmão Luiz. Muito bem, Cleonice. É uma psicografia mesmo. Depois corrija qualquer ponto ou vírgula e coloca lá no Telegram, que é para o pessoal poder relê-la depois, tá bom? Fica lá arquivado também. Tá bom. Viva o irmão Luiz. É isso aí. Certinho. Então, Posso alguém ler? mais? Deixa eu achar aqui. Ai, só um minutinho. Posso? Só um pouquinho, dona Adelina. Vivi está com a sim. palavra. Aguarde um pouquinho. Sim. Vou lá então, tá? Tá. Nesses dias de celebração, sempre pensamos e planejamos um novo ano, cada qual com seus desejos e sentimentos. No entanto, devemos estar atentos que a contagem dos anos é uma mera marcação na contagem do tempo, para facilitar e guiar os espíritos na sua infinitude. Trago dessa forma para lembrar que vivemos tempos de muitas dificuldades e devemos estar preparados para as adversidades vindouras, que seguem um curso ao longo dos anos e se modificam a cada momento a depender das decisões individuais e coletivas. Não pensem que Jesus, como governador deste orbe, desconhece nossas mazelas e dificuldades, mas somos seres conscientes e, de certa forma, livres para fazermos escolhas que podem nos elevar e mudar nossa trajetória evolutiva, mas também livres para decidir pelo que pode nos comprometer e comprometer a um grupo menor ou maior de pessoas. Jesus não vai mudar forçosamente nossas escolhas, mas estará sempre muito próximo quando um sopro de sensatez nos fizer buscar o caminho da salvação.
Espíritas, estejais preparados para colaborar com Jesus na iluminação e na inspiração das criaturas que ainda carecem de conhecimento e de caridade. Estejais prontos para suportar as dificuldades e acolher aqueles que ainda não são capazes de experienciar com resignação a dor imposta por si próprios. Nunca percam de vista que a construção de um mundo mais solidário e equânime depende do esforço diário de todos que aqui vivem, mas especialmente daqueles que já receberam a oportunidade de conhecer os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Assinou? Só colocou Paulo, mas eu não sei quem é o Paulo. 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 Muito bem. Bonitinha também a mensagem, né? Profunda, eu até diria. Muito bem. Obrigado, Vivi. Deixa a gravação de pé, tá? Adelina, pode falar a senhora agora. Sim, muito obrigada. Logo no início dos trabalhos, eu vi os meus pés não em cima do piso, não em cima do chão, mas em água. E depois olhei com os olhos do espírito e vi o imenso oceano luminoso à minha frente, adentrando o horizonte, e com os pés sempre metidos nessa água. E depois, eu como tenho os olhos um bocado embaciados, mas veio uma mensagem de um irmão com um certo cunho lusitano a falar de navegarmos os oceanos da vida em direção ao porvir e em a nova era. Mas como eu não consigo ler agora porque tenho os olhos embaciados, eu depois mando para o Telegram. Ele assinou Pedro Álvares, mas tem tudo a ver, é verdade, tem tudo a ver com as imagens do oceano e dos barcos e navegarmos o oceano da vida, desta vez não barcos no mar materializado, mas sim os oceanos infinitos. É Muito isso. bem, Pois eu muito ponho. bem. Isso é uma visita também muito bacana, né? Sim, sim. Não Estou toda existe outro. arrepiada, toda arrepiada. Oi? Muito bem, faz todo sentido. Eu cheguei a pensar em Henrique de Sagres, Não, hoje, mas hoje é outro português. é isso aí. Viva É, Pedro Álvares. Nós todos brasileiros devemos muitíssimo a ele. Não é? E é uma alegria qualquer observação, não é? Qualquer comentário, qualquer notícia dele. sim, ele acaba, Muito eu sei que legal. ele acaba a mensagem a dizer: Eu estou a caminho, Jesus. Estamos a caminho. Muito bem. E depois, quando tiver os olhos melhores, eu depois coloco lá. Há outros mares e outros oceanos. É isso, é isso. Muito bem, muito São bonito isso. cósmicos. Muito Sim, bem. Isso é poesia pura, sim. não é? Poesia pura. Muito bonito. Então, gente, Obrigada. vamos concluir por hoje. Alguém mais, Luciana, escreveu algo? Pode ler para nós, Lu. Sim, sim. Bem-vindo, ano novo, gente nova, homem novo. Que esta oportunidade demarcada pela humanidade seja o respirar de um novo tempo de construção edificante sob os desígnios divinos. Que o Mestre Nazareno ressurja veementemente nas almas combalidas e carentes de afeto e ternura pelas mãos dos novos apóstolos advindos do Consolador. Que a missão que ele outorgou à humanidade floresça neste movimento de amor genuíno e paz que esperamos daqueles que lidam nas hostes espíritas. Jamais descuidemos uns dos outros. Há tempo para tudo no templo de Deus.
Urge tenhamos boa vontade de reunirmos-nos em prol de objetivo unificado para que o Evangelho redivivo esteja ao alcance de todos. Servir sorrindo, cantando, abraçando-nos uns aos outros em trocas de afeto real, para que a jornada torne-se mais leve. Suave é o jugo por seu amor, bondoso Senhor. Lembremos-nos disso. Com o Cristo, a vida é abundante. As adversidades são processos escolares e o amor, o grande educador de nossas almas. Fiquemos em paz, seguemos em paz, juntos. José. Muito linda também, Luciana. Tudo isso aí é um privilégio. Tudo isso aí é uma coisa muito, muito bonita e motivo de nós agradecermos imensamente e relermos tudo isso para aproveitarmos melhor esses conteúdos, né? Muito bem. Então, alguém mais gostaria? Então, vamos fazer assim. Vamos pedir para a Luciana cantar uma música, fazemos uma prece de gratidão, não é? Por tudo. Vejam só, quase que nem faríamos a reunião hoje, não é? Por causa das celebrações de Ano Novo, não é? Das viagens de alguns, e vocês veem quanta coisa linda que nós que estamos aqui estamos recebendo, e aqueles que verão a gravação também poderão aproveitar amanhã ou depois. Então é isso, gente, não se pode perder nenhuma oportunidade, a pretexto qualquer. Então, Luciana, agora é contigo. Nós agradecemos, Senhor, por estes momentos de paz, que te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor, pois seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Nós agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, que te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor, pois seja o amor nossa bandeira de luz,
Amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. Muito obrigado, Luciana. Nem haveria necessidade de uma prece, apenas vamos nos mantendo nessa psicosfera, nesse clima de fraternidade, de consciência, de boa vontade e de amor, encarecendo a esses espíritos, aos que estão conosco, os que se manifestaram, os que se mantiveram anônimos, que abençoem os doentes, as vítimas da violência, das guerras, de todo tipo de sofrimento que temos acompanhado no dia a dia, em todos os lugares da Terra, sobretudo na Ucrânia, na Cisjordânia, na faixa de Gaza e em tantos lugares outros, como no próprio Brasil também. Que os nossos fluidos, os mais úteis, estejam sendo recolhidos, purificados e, desse modo, se tornando úteis em mãos tão generosas como as desses espíritos que nos vieram acompanhar e saudar na noite de hoje. Muito obrigado, queridos amigos dos céus e da terra, e que possamos nos encontrar na semana que vem, no dia 8 de janeiro. Muito obrigado, amigos, e que assim seja. Muito bem, gente. Eu só gostaria, já que ainda estamos gravando, porque quando eu comentei sobre Maria de Magdala e a pergunta tinha a ver com a mediunidade, a transformação de Maria foi inusitada. E quando Jesus, então, se afasta em definitivo, ela se propõe a visitar as regiões distantes da Galileia, da Judéia, da Idumeia. E o que ela vai fazer? Ela se dedica aos rancenianos, aos leprosos, como exatamente está no capítulo de Humberto de Campos, com o nome dela, Maria de Magdala, no livro Boa Nova. E aí o que acontece? Ela cura toda uma infinidade de pessoas. E pela dedicação e pelo contato constante com aqueles que eram portadores de uma forma de hanseníase, em que o germe, vamos chamar assim, dessa doença era capaz de contaminar, depois de muitos anos, ela acaba contraindo a hanseníase e desencarna desse modo. Então, a mediunidade dela era uma mediunidade de cura. Talvez tivesse outras, como é muito comum. Mas é só para lembrar e completar aquilo que nós estávamos lembrando, né, dessas histórias tão lindas, tão extraordinárias, desses espíritos que nos vieram ensinar aquilo que nós devíamos aprender. Boa noite para todo mundo. Nos vemos, então, na semana que vem.
ou na fluido infantil, ou na prece pela humanidade, num dia desses quaisquer. Tá bom? Cuidem-se bem. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo a todos. Boa noite.